Olá, vamos continuar a sequência O Cientista Espiritual André Luiz. Eu falei que nesses 10 números agora eu vou fazer uma mistura, vou pegar o André Luiz, lógico, todos com o trabalho dele, e vou pegar algumas informações que a Marlene Nobre trouxe. E também algumas informações que o Emmanuel trouxe, principalmente no livro A Caminho da Luz, que vai confirmando a ideia do André, e a Marlene traz algumas colocações dos cientistas atuais. Porque a Marlene Nobre, eu estou pegando ela, porque, pelo menos na minha ótica de entendimento, talvez ninguém estudou o André Luiz tão bem quanto a Marlene Nobre. Então, nesse capítulo agora de hoje, nós vamos falar da Terra primitiva, a Terra primitiva, no capítulo lição 172. Aí, porque há muita discussão, como era na Terra primitiva, qual seria a composição da Terra nos seus primeiros tempos, no início da formação do nosso planeta, entrever matéria elementar. Teve bastante cientista fazendo pesquisas nessa área, mas hoje ninguém sabe direito como era aquilo. Aí, embora o André Luiz diz, o elétron é um dos corpúsculos de base daquele ideia. O Emmanuel, no seu livro Evolução em Dois Mundos, olha o que ele diz assim, o Emmanuel fala: laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúrica e da energia físico-química opera a grandiosa construção no teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar a sua qualidade e possibilidade na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas em proporções jamais vistas na humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja a formação se processa na oficina do infinito. Ele vai chamar a atenção dessas informações que vai dar. A temperatura, lógico que 2.000 graus é grande. Diz o próprio André Luiz, no livro Mecanismo da Evolução, que quando tem temperatura muito alta, por exemplo, de 100.000 graus, ele diz que praticamente os átomos, todos os elétrons desaparecem, saem da camada, fica só o núcleo e vai haver implosão. Ele vai explodir o núcleo numa temperatura altíssima para voltar à origem lá das partículas, das teorias de corda que batem em cima desses ensinamentos, chamando a atenção, indo na direção da matéria primitiva, A própria Marlene, ela pega alguns cientistas que o André Luiz chamou a atenção num dos rodapés dos seus livros, chamando a atenção do átomo, do elétron como uma partícula divisível. E ela chama a atenção de alguns cientistas, até ganhadores de prêmio Nobel, que atualmente está dizendo que é mais ou menos isto, que ainda não confirma que é divisível, mas diz que pode ser fragmentado. Ele já está indo numa direção dessas informações. E o André Luiz ela chama a atenção, o Prêmio Nobel de Física, de 3 cientistas norte-americanos, Daniel Tissui, da Universidade de Princeton, Horst Stroessner, da Universidade da Califórnia, foram físicos experimentais, e Roberto Lugini, da Universidade de Stanford, físico teórico. Os 3 investigadores foram premiados por descobrir que elétron que age junto em campos magnéticos fortes pode formar tipos de novas partículas com carga elétrica que são
fracções de carga elétrica do elétron. Então, você veja, são informações que os cientistas atuais batem e que a Marlene vai chamar a atenção desse momento. Ela vai chamar a atenção desse momento. O André Luiz, ele fala na Evolução em Dois Mundos, ele diz, e o caos da Terra primitiva, o caos fica dominado como por um encanto. Por encanto. André Luiz também dá detalhes sobre os primórdios. Ele também vai falar sobre esse primórdio, que é importante para o entendimento. Sob a ação dos operários divinos, ele está chamando a atenção dos espíritos, a matéria elementar, o plasma divino, formou inicialmente uma massa astronômica de elétrons e de prótons que teceram o largo berço da vida humana. Esses deram origem a átomos e, consequentemente, aos elementos. Combinaram-se os elementos em conjuntos químicos, destes originaram os colóides, mesclaram os colóides em misturas substanciais, e essa oferece ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício ao desenvolvimento. Então, ele diz o seguinte, ele está chamando a atenção, olha mesmo que ele diz, o princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício de desenvolvimento, ou seja, a Terra primitiva sendo preparada para isso que vai acontecer. Os cientistas atuais terrenos acreditam que o nosso planeta surgiu há 4,6 bilhões de anos e foi trabalhado durante cerca de 800 milhões de anos, só se preparando para receber vida em seu seio, gastando metade desse tempo, dessa fase pré-biótica, no esfriamento natural, consequentemente, solidificação da crosta planetária. Gastou 400 milhões de anos para... Os cientistas atuais dizem para haver um resfriamento, para preparar o terreno. Não há, lógico, tem... As condições pré-bióticas do seio da atmosfera primitiva ainda é uma grande discussão de como é que isso acontece. Mas olha o que o Emmanuel vai chamar a atenção, que confirma o trabalho do André. Segundo o governador, o excelso governador espiritual, com seus exércitos de trabalhadores devotados, o excelso governador espiritual do planeta Terra é Jesus, com seus trabalhadores devotados, estatuiu o regulamento dos fenômenos físicos da Terra, organizando o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios terrenos, puderam identificar por toda parte do universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sobre a vista de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se a seu aparecimento no mundo no curso de milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrasse convenientemente os raios solares, manipulando a composição precisa, a manutenção da vida organizada do orbe. Definiu todas as linhas do progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidiu o ciclo de atividades planetárias. Você veja, olha quantas informações ele está dando. A Marlene diz, acredita que, conforme assinalei, que essa fase pré-biótica tenha durado cerca de 600 a 800 milhões de anos. Os mentores espirituais não fizeram referência específica quanto à duração desse período preparatório. Mas você veja, vai batendo o que o André diz, o que o Emmanuel fala,
principalmente no livro Caminho da Luz, e o que os cientistas atuais estão chamando a atenção sobre isso, sobre a Terra primitiva. Isso vai apenas, eu estou chamando a atenção que o André deu informações que alguns homens de ciência estão batendo, e batendo muito bem em cima disso. Você vê os cientistas agora, ganhadores de prêmio Nobel, dizendo, dando a entender que o elétron é divisível. E eu acredito que seja porque ele, se tem massa, é possível que seja divisível. Com certeza, nós vamos entender isso mais na frente, no futuro. Deus guarde vocês, até o próximo encontro nosso.